E aí, meus amigos, estamos de volta e trazendo um novo vídeo aí. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10 e 11 do livro de Mateus. É isso que a gente vai estudar no vídeo de hoje. Então pegue sua Bíblia aí, pegue sua caneta. Você que já está marcando aí a sua Bíblia. E vamos lá. Aqui no capítulo 10 do livro de Mateus, eu já marquei o título aqui, né? A escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Então, se você quer saber, o nome dos 12 apóstolos se encontra aqui no capítulo 10 do livro de Mateus. E o primeiro versículo eu já marquei de laranjado porque é um versículo interessante, certo? Olha só o que diz. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus a autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então Jesus já passou as autoridades para os discípulos para que eles pudessem expulsar demônios, fazer milagres, né? Então isso foi passado para eles. E aqui a gente vai começar o nome dos 12 discípulos, né? Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então aqui se encontra o nome dos 12 apóstolos de Cristo, certo? Então marquei o título de laranjado. Não é um título assim bem chamativo, porque o principal foco aqui é de falar o nome dos 12 apóstolos. Mas aqui, esse título a gente já marcou aqui de laranja, né? Vamos ver o que tem de interessante aqui, ó. O versículo o título, né, já marquei de laranjado, as instruções para os 12, então aqui Jesus vai dar as instruções para os 12 apóstolos. Versículo 6 diz assim, ó: mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então os discípulos já receberam a orientação de Jesus que os principais que eles tinham que buscar eram os perdidos de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Essa era a pregação que os apóstolos saíam para falar, não é? Arrependimento também, a pregação sobre que estava próximo o reino dos céus. Jesus falou isso, João Batista também falou isso, está próximo o reino dos céus. E o versículo 8, já marquei aqui de laranja, vamos ver o que tem de interessante. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expele demônios. E aqui é um ponto interessante, ó. De graça recebestes e de graça dai. Se Jesus passou o poder, a autoridade, né, para os apóstolos, para eles fazerem esses milagres, né, ressuscitar pessoas, fazer diversos milagres, não era para ele cobrar nada para ninguém pelos milagres que aconteceu. Por quê? Porque aqui Jesus já esclarece para ele, ó, de graça você recebeste, poderes, poder para fazer os milagres, de graças dá, certo? Você não pode cobrar nada. E aqui se encontra uma referência interessante sobre essa questão de graça recebeste, de graça dá. Está no livro aqui de 2 Reis, capítulo 5, versículo 15. Vamos dar uma olhadinha lá para a gente entender a referência que eu fiz a alegação aqui, ó, de graça recebeste, de graças dai. 2 Reis 5, 15. Aqui o livro de 2 Reis, né? Capítulo 5, versículo 15, está do outro lado, só para você entender aqui o que está se tratando esse capítulo 5, né, de 2 Reis. Aqui está falando da Naamã é curado de lepra. Então aqui fala do milagre, né, de Naamã que foi curado de lepra, certo? E o que acontece? Naamã foi lá, né, em casa de Elias. E o que acontece? Elias falou que ele tinha que mergulhar 7 vezes no rio, e ele mergulhou 7 vezes no rio e foi curado. Depois que foi curado, Naamã foi lá até Elias para presenteá-lo pelo que aconteceu, né, pelo milagre. Aí aqui diz assim, ó, voltando ao homem de Deus, né, Naamã voltando ao homem de Deus, depois que foi curado, né, ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora pois te peço, né, Naamã falando para Elias, agora pois te peço, aceites um presente do teu servo, certo? É tipo como se ele tivesse
estava presenteando pelo milagre que aconteceu, né, para Elias. E aqui, versículo 16, assim, ó, porém ele disse, tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Então ele insistiu na Naamã para que Elias recebesse o presente e Elias não aceitou de forma alguma. Por quê? De graça recebeu Elias o poder, né, para ser um profeta, para acontecer várias coisas que aconteceu através dele. De graça ele recebeu e de graça ele dava. Ele não podia aceitar isso aqui. Porque se ele estivesse aceitando, é como se ele estivesse vendendo um milagre. Certo? Então hoje em dia também, irmãos, é a mesma coisa. Se você tem um dom especial, né, de curar pessoas, você não pode cobrar de forma nenhuma, porque o próprio Jesus já falou, de graça você recebeu e de graça você deve dar. Então, de forma nenhuma, se você tem um dom de curar pessoas, você não pode cobrar, certo? Então é isso aí. Então vamos voltar aqui no livro de Mateus, novamente, capítulo 10, versículo 8. Então aqui estamos de volta, né? Versículo 8, que a gente acabou de estudar. Então vamos lá, versículo 9, diz assim, ó. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforjes para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Certo? Então Jesus já deu orientação para eles que não era para ele carregar ouro, prata, essas coisas, cobre nos vossos cintos. É para ele se manter através daquilo que ele estava levando, certo? Então Jesus já deu essa orientação para eles, porque quem ia sustentar eles era o próprio Deus. Pessoas iam ajudar eles de alguma forma. E lembrando que Jesus falou que não era para eles cobrarem nada. Então por isso que Jesus falou isso aqui, ó. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. Certo? Lembrando que em alguns versos anteriores, Jesus dando essa orientação, né? Pessoas que ficam pensando no dia de amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Então a ansiedade de muitas pessoas tem isso, né? Mas Jesus falou que ia cuidar dessas pessoas, certo? Ia cuidar, ia enviar pessoas que ia ajudar e de alguma forma, por isso que ele falou isso, né? Porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então Jesus sempre estará sustentando aqueles que trabalham na obra de Deus. Ao entrares na casa, saudai-a. Toda vez que os discípulos entravam na casa, ele saudava as pessoas, né? Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacude o pó dos vossos pés. Por isso aqui que eu marquei aqui de laranja esse versículo. Por esse motivo, né? Quando eles entravam numa casa ou numa cidade que as pessoas não recebiam ele, não queriam saber do evangelho, ele saiu de lá e sacudiu o pó dos pés, que serviria como um testemunho que eles foram lá e tentaram falar do evangelho e as pessoas não aceitaram. Aqui o próximo título diz assim, as admoestações. Já marquei de laranjada, então tem muita coisa interessante aqui, ó. Aqui o versículo 16 diz assim, ó. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então Jesus já estava orientando eles. Olha, vocês vão para meio de pessoas que é complicadíssima. Então sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Versículo 17. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então, pessoas que servem a Deus serão perseguidos, irmãos. Se nessa época os discípulos, os apóstolos foram, imagine nos últimos dias que a gente vai acontecer outra perseguição novamente do povo de Deus, né? Versículo 18 diz assim, ó, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então, meus irmãos, se a gente for na perseguição que vai haver, se a gente for preso, se a gente for açoitado, alguma coisa desse tipo, for humilhado,
Deus, Jesus, vai enviar o teu Santo Espírito para que a gente possa ter palavras para se expressar, palavra para falar sobre a Bíblia, falar com autoridade. Então Jesus já prometeu isso aqui para os apóstolos e também isso serve para nós também nos tempos de hoje. Então, por isso que ele falou, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então essas são as orientações que Jesus passou para os apóstolos e também serve para nós nos dias de hoje também, irmãos. Aqui, título também de laranja, então tem muita coisa interessante aqui, ó, os estímulos. O discípulo não estará acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Isso é interessante, né? O que Jesus tem ensinado, sempre ensinando a humildade. Pessoas que estão num cargo bem superior, ele não é melhor do que o funcionário, certo? Por isso que ele já fala isso aqui, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Então, todo mundo diante de Deus são iguais e devemos pensar dessa forma também. Nunca pensar em humilhar ninguém, certo? Nunca criticar os outros também. Lembrando que todos nós somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus. Versículo 26 diz assim, ó, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Certo? Todas as práticas que as pessoas fazem nas escondidas, achando que ninguém está vendo, provavelmente ninguém fisicamente, mas os anjos, as testemunhas, que são os anjos, estão vendo e anotando tudo o que é feito nas escondidas. Se a gente está fazendo coisa escondida que é bom, os anjos estão anotando. Se estamos fazendo coisa escondida que é ruim, que é mal, os anjos também estão anotando tudo, certo? O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Sabe que aqui é um ensinamento muito interessante que Jesus está passando aqui, irmãos. Aqui Jesus já quebra a questão de muitas pessoas ficarem falando da vida alheia, né? No ouvido do outro, ó, tá vendo ali como é que tá o irmão ali, ó, do jeito que a roupa dele, olha a maquiagem daquela pessoa que tá dentro da igreja, que é não sei o que. Irmãos, não faça isso. Jesus está ensinando aqui, ó. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz aos ouvidos, proclamai dos eirados. Por isso que as nossas palavras têm que ser palavras agradáveis, não ficar fofocando coisa. Que a gente tem que falar é falar de Jesus para todo mundo. Ficar fofocando e fica entre duas pessoas, fica um clima muito estranho. E isso Jesus não se agrada disso, irmãos. Não se agrada disso de forma nenhuma. Por isso que, o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. Pessoa que fica falando da vida do outro. Não, irmão. Fala coisas boas, fala coisas interessantes. Ora pelas pessoas e deixa de ficar falando da vida alheia. Versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus está nos ensinando que a gente não pode ter medo de pessoas, irmãos. O máximo que a pessoa pode fazer é tirar a sua vida. Você morreu. Mas você pode ressuscitar em nome de Jesus, porque Jesus prometeu isso. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus vai ressuscitar. Então Jesus está incentivando a gente não ter medo de homens, certo? A gente tem que temer, não é ter medo, mas respeitar é Deus, certo? Porque ele sim, se ele tirar a tua vida e te lançar no inferno, aí acabou. Você não tem esperança para você, certo? A gente tem que temer, ter respeito é por Deus. Temos que ter respeito pelos homens, não estou querendo dizer isso não. Mas a gente tem que ter respeito por Deus, certo, irmãos?